Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é o Francinei Costa, né, e gostaria de, nesse exato momento, fazer um vídeo sobre aquilo que acredito ser um grande exagero referente à atual postura, que na verdade nem é atual, né? É uma postura constante do atual presidente do nosso país, senhor Jair Bolsonaro, né? Mas sobretudo sobre esta intenção constante de muitos, né, de várias instituições, né, que obviamente fazem oposição, e isso, na minha percepção, também é legítimo fazer oposição. Agora, a oposição que realmente ocorre com objetivos, eu nem me refiro à palavra exata objetivos, mas aquela que ocorre dentro do processo, né? Aquela que se dá por meio adequado. Como assim? Porque quando você faz uma análise da palavra crítica, a palavra crítica ela não significa como é comum ao povo acreditar. A palavra crítica não significa censurar, desqualificar alguém. A palavra crítica ela tem mais relação com uma outra palavrinha chamada análise, julgamento. E todo e qualquer julgamento minimamente adequado, ele analisa uma pessoa, analisa uma instituição, analisa uma atitude, analisa uma ideia, uma proposta do ponto de vista racional. E do ponto de vista racional, o que você tem a fazer é separar os pontos positivos e os negativos. E se, obviamente, os pontos positivos forem indiscutivelmente mais elevados do que os negativos, essa ideia, obviamente, pode ser viável. E se, obviamente, o inverso, se os pontos negativos forem maiores, é óbvio que essa ideia por si só se demonstra como algo inviável ou até inaceitável. Mas a análise crítica, né, a crítica que é feita ressaltando, destacando apenas os pontos negativos, realmente não é uma análise parcial, né, não é uma crítica parcial. Né, e para isso podemos dar o nome de perseguição, por que não? Né? Podemos dar a isso um outro nome, não uma crítica, mas uma perseguição. E isto, obviamente, de uma forma clara, na minha maneira de ver. Por outro lado, aqueles que fazem uma análise crítica e procuram destacar apenas os pontos positivos são aqueles que nós podemos chamar do grupo dos puxa-sacos, né? Aqueles que procuram observar algo, algum acontecimento e retratar apenas os pontos positivos. É como se você e eu estivéssemos diante de uma pessoa que tivesse uma série de características no seu comportamento, no seu modo de ser, e apenas quiséssemos nos agarrar aos pontos positivos. Bom, isso não é uma análise crítica, né? Isso aí, na verdade, pode receber vários outros nomes. Mas, enfim, o que me chamou a atenção dentro da linguagem, dentro da fala do Jair Bolsonaro naquela reunião acerca da Polícia Federal, é, é porque ele demonstra uma preocupação com os seus entes mais próximos, com seus familiares e com seus amigos. E isso foi utilizado contra ele como sendo algo inadequado, como sendo algo contraditório à postura de um presidente. Bom, na minha percepção, gente, isso daí não constitui-se como algo nem inadequado e nem viável. E aí vou me basear naquilo que ocorre logo após, aliás, no momento da coletiva que foi dada pelo ex então ministro da Justiça, o doutor juiz, aliás, Sérgio Moro, quando ele afirma que uma das condições, né, para ele ter aceitado o desafio de atuar agora não mais como juiz, mas como ministro da Justiça, seria a garantia de que houvesse segurança, proteção especial a quem? Aos seus entes mais próximos. Toda pessoa que atua na linha de frente, ou ainda que não tanto na linha de frente, mas que atua contra crimes políticos, crimes civis, crimes sociais, crimes das diversas categorias existentes, tal pessoa está sujeita a represálias, a contra-ataques, né? Então, dessa maneira, o Sérgio Moro fez essa solicitação, que recebesse essa proteção especial aos seus entes, nada mais correto. Imagine se você, imagine se eu recebo a tarefa de enfrentar, né, uma série de pessoas cuja a moralidade é praticamente inexistente.
Essas pessoas, para tentar atingir a mim e a você, tentariam usar-se de quê? De nossos pontos mais vulneráveis, que são os familiares. Enfim, quando o nosso querido Sérgio Moro fala isso, a mídia entende perfeitamente. Mas quando é o Jair Bolsonaro, o presidente, fala, a coisa parece que não recebe a mesma conotação. E aí isso passa a ser utilizado contra ele naquilo que sirva, naquilo que serve para a sua deposição na condição de presidente desse país. O que, na minha percepção, pode acontecer. Prefeitos, governadores, presidente, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, os cargos eletivos do nosso país estão sujeitos a alguma forma de análise. E uma vez que estes não correspondam às suas atribuições, aos seus deveres, poderiam sim, ser depostos de suas posições, mas não por isso. Isso é uma demonstração de que alguma coisa não está, que alguma coisa não está correta, Então, essa é a minha percepção, tá? E obviamente existem muitas outras coisas que estão acontecendo que possam, de fato, compor o que nós podemos chamar de um conjunto de características, um conjunto de elementos que façam realmente que façam-se destacadas para uma possível deposição. Mas isso, sem condições. Não sou apoiador do Jair Bolsonaro, nem tampouco sou perseguidor de Jair Bolsonaro. Quero que este indivíduo, tal como qualquer um outro presidente, ao assumir o seu posto de comando, o faça visando o bem. E visar o bem dessa sociedade, gente, tem a ver diretamente com ver o bem de uma sociedade diversa, uma sociedade variada, diversificada, separada, infelizmente, por diversas classes sociais, por diversas classes intelectuais, enfim. E quem governa, governa para todos, até porque quem governa, governa com o dinheiro de todos. Desde um mendigo, de um indigente, de uma pessoa que neste exato momento esteja destituído de uma posição economicamente mais, vamos dizer assim, favorecida, tal pessoa também contribui com a máquina pública. Desde quando? Ela recebe uma ajuda financeira, uma contribuição, uma doação, e ela adquire qualquer objeto, ela está contribuindo porque dali é retirado, então os impostos eles são tirados de todos, indistintamente da sua posição social. Então, quem governa deve governar para todos, para os mais ricos, os mais abastados, como os que estão numa dimensão intermediária, como os que estão menos. É claro, na minha percepção, uma outra questão é que de uma maneira equilibrada, você obviamente ajuda mais quem precisa mais, mas sem esquecer de que todos precisam ser contemplados, para que todos possam alcançar o máximo da sua cidadania nesse país. Assim encerro este vídeo, e desejo a todos um dia, uma tarde e uma noite abençoada na graça e paz de Jesus Cristo. Tchau, tchau. Boa noite.